Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa. Nesta noite de terça-feira, futebol, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, né? Não tem mais folga na tabela depois de Libertadores, segunda divisão, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. E aí, logo aí tem a Copa do Mundo, tem a parada, então afunilou tudo. Se já tínhamos no ano passado jogos praticamente todos os dias, agora definitivamente temos jogos de segunda a segunda ou de domingo a domingo, como queiram. O Grêmio joga hoje às 9h30 da noite, uma partida um tanto quanto difícil, porque o Cerro Porteño há 16 jogos não perde nesse estádio. Quer dizer, 14 vitórias e 2 empates. E vem de 5 resultados positivos, 4 vitórias e 1 empate. É uma sequência extraordinária do Cerro Porteño. Uma sequência boa vive o Grêmio também. É bem verdade que no final do campeonato estadual perdeu para o Internacional, mas depois o Grêmio seguiu vencendo. O Grêmio ganhou do Monagas, o Grêmio ganhou do Cruzeiro e bem fora de casa. Está encaminhado na Taça Libertadores da América. O único time da primeira divisão que ganhou fora de casa. Outros 2 empataram, o Palmeiras e o Flamengo, né? E os outros vencedores foram todos caseiros. E por falar em ganhar na sequência, aí, o Internacional, há muito tempo, olha, eu não lembro, o Maurício até pode me ajudar aí. O Inter não ganhava 3 partidas na sequência, acho que nem no Gauchão. 3 partidas na sequência, o Inter não conseguia ganhar nem dos times do interior. O Internacional andou empatando 3-0 aí. E agora ganhou 3 na sequência. Ganhou o Grenal. Eu estou tirando aqueles 2 jogos treino, porque o nome já diz tudo, né? Se é jogo treino, é treino. Tá? O Internacional ganhou o Grenal, ganhou do Vitória e ganhou do Bahia. Ganhou de 3 times da primeira divisão. Como o ano passado o Internacional jogou a segunda divisão, né? O Internacional há muito tempo não ganhava 3 na sequência de times de primeira divisão. E nem sei se no Campeonato Gaúcho o Internacional ganhou. É bem provável que tenha ganho 3 na sequência. Agora, é um handicap atual bem melhor do que vinha se vendo do Internacional. Agora podemos falar com o Everton Cury aqui, o professor Enio Kaufmann está chegando também, sobre desempenho. O desempenho do Internacional ainda, parece que a gente é chato, e parece que a comparação é sempre com o Grêmio, mas é melhor comparar com quem está em cima do que com quem está embaixo, né? Então, o Internacional ainda no desempenho está um tanto quanto aquém. Fez um bom segundo tempo contra o Bahia, mas ainda está devendo um pouco de jogar o natural, de ter um titular em cada posição. Quem sabe agora com Luca, com Zeca, o Internacional encontre novos titulares. Everton Cury, boa noite. Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, Reg. Boa noite aos ouvintes, aos telespectadores. São ouvintes também, que né? também são ouvintes. E às vezes no carro agora, por causa do Facebook, o cara não consegue ver. Tá só ouvindo. Então tá valendo. Tá. Também. Tá. E no mundo inteiro agora. É verdade, é verdade. E todos os dias, até um dado interessante, aumenta o número de pessoas assistindo ao vivo. Todos os dias. É evolução, né? É evolução e hoje todas as pessoas têm um acesso bem mais fácil, né? À informação e os meios, né? São muitos, né? Então, é interessante. Eu, particularmente, que sou um ouvinte assíduo de rádio, né? Gosto muito de rádio, né? Agora, com a imagem estando à disposição, seja no smartphone, seja no computador, em tantos canais, né? A coisa facilita bastante. Bom, nós estávamos falando de desempenho do Internacional. Sobre a última sequência de 3 vitórias do Inter, que foi na Série B. Aí você disse, contra times da Série A. São times que transitam pela Série A, a última sequência. E aí vai ser fogo. Porque quando o Inter caiu, para encontrar 3 vitórias na sequência, acho que com o Argel. Só no início do campeonato com o Argel. Mas a última... Acho que ali foi a última sequência de 3 vitórias... Eu acredito sim. Na Série A. Na Série A. Mas contra equipes... Vamos lá, vou forçar um pouquinho a barra relativamente de Série A. 16 de setembro, o Inter meteu 3-0 no Figueirense. Um ano tá na Série A, um ano tá na Série B. Mas aí já... Bom, mas Sim, mas um ano em casa. estava na B, né? Tava na B. Não, mas é porque, como ele abriu a margem pro Gauchão, eu tô indo pela perfeito. segundona por enquanto. Ganhou 2015. Ganhou do Náutico fora não, de casa. 2015 não. 2016. 16. Não, para um No pouquinho. início do ano.
Essa série foi é. com o Guto, já com o treinador? Eu acho Sim, que sim, Sim, foi aí no- já era o Guto. era o Mas Guto. 2016 foi a última vez que o Inter ganhou 3 de primeira divisão. Contra times da primeira divisão. Mas na segunda divisão ganhou do Figueirense 3-0, 1-0 no Náutico lá em Caruaru. Náutico também, ano sim, 2 não, tá na Série A. olhou. E depois ganhou do América Mineiro no Beira-Rio, que está atualmente na Série A. Não é um grande parâmetro, mas a última série é essa. Eu vou buscar agora a última série na Série A. Ou contra equipes de Série A, que aí é um pouquinho mais difícil. Seja como for, eu acho que o importante é essa sequência. E se nós analisarmos a consistência que o Inter vem apresentando, eu acho que o Grenal foi um rendimento atípico porque mexeu com os brios dos atletas, né? E eles entraram de fato mordendo muito, ou seja, é aquele jogo que jogaram com a corda bastante esticada, né? E é inegável que o Inter tem bons jogadores, né? E pega um D'Alessandro querendo tudo, né? Dando tudo que se já sabe e algo mais. Isso, sem dúvida alguma, que faz com que o time renda bastante. Mas contra o Vitória não fez uma boa apresentação, né? Venceu com aquela falha incrível do goleiro no final do jogo. E contra o Bahia, sim, eu acho que dominou, teve consistência, mas a gente sente que a mecânica de jogo do Inter tem melhorado, sim. A gente não vê mais chutões, não vê mais balões. Mas o Lomba ainda às vezes faz ligação direta. De vez em quando faz, mas isso não muda de uma hora para outra. Isso aí é a E sequência às de vezes jogos. até é necessário fazer. Também, Ué, né? Não existe. Tá ganhando o jogo. Não existe time que não vá dar um balão de vez em quando. E nós vamos analisar o segundo gol do Internacional. Acho que o Inter trocou mais de 40 passes, né? E veio lá de trás com a bola. De fato, quatro defensores cercaram os atacantes do Vitória, roubaram a bola e ninguém mais tocou na bola. E o Inter foi até o gol do Nico Lopes, foi tocando a bola, foi tocando passes. Do Bahia, no caso. Desculpe, com o Bahia. Exato, com o Bahia. O Inter está jogando o Campeonato É Bahia. o campeonato, é verdade. Então, e foram passes verticais, né? Então, isso eu acho que também é importante, né? E eu vejo, e já disse na outra oportunidade que eu estive aqui, que o problema, de fato, não passava pelo Odair, como não passa. Eu acho que muitas das soluções que o Inter vai encontrar agora, e fez, para mim, um grande negócio, se livrando, entre aspas, do Roger e trazendo o Luca, né? Eu acho que vai agregar valor técnico. A vinda do Zeca também vai ajudar bastante. E eu acho que as soluções do Inter e não os problemas passam pelo Odair. Sim, porque o Internacional agora tem um técnico que também tem um desafio enorme, né? Não é mais aquele medalhão que chega aqui e acha que já sabe, que vai ter a chave do vestiário. O Odair, ele tem o mesmo desafio dos jogadores todos. Sem né? dúvida, sem dúvida. E eu acho que o conhecimento que ele tem isso é muito importante, ter o conhecimento da cultura do clube. Ah, E o Odair tem como poucos funcionou esse conhecimento. com o Grêmio Exato. com o Roger no Grêmio. Conhecer a cultura do clube, isso seja na dimensão que for, é muito importante. E se for um técnico novo no clube, ele tem que ter o apoio de alguém da direção que conheça profundamente a cultura do clube. Que aí sim as coisas têm como andar bem. Caso contrário, não é muito fácil, não. Muito bem, Eu Internacional. peguei uma sequência aqui, Rec. Sim, 2016, pegando esse levantamento de 3 jogos de vitórias do Inter. Dia 22 de maio ganhou do São Paulo no Morumbi. Isso lá no início do primeiro turno de 2016 com o Argel. Depois ganha do Sport no Beira-Rio, dia 26 de maio. Na rodada seguinte, ganha do Santos na Vila Belmiro, E deu. 1-0. Acabou o campeonato. E ganhou mais uma do Atlético Paranaense ainda, emendou 4 vitórias na sequência. Foi E depois líder? acabou o campeonato. Foi líder, acabou o campeonato. Foi a última vez, professor, nós estávamos fazendo um exercício aqui, que o Inter ganhou 3 na sequência de times da primeira divisão. Foi no início de 2016. No início do Campeonato Brasileiro de 2016 com o Argel. Sim, porque o Inter ficou um ano na segunda divisão. Aquele campeonato começou mal, né? Em termos de impressão, mal, com ótimos resultados. Mas o Internacional, sabe, a gente vê o time jogando. A gente vê jogando, às vezes, e mesmo que venha o resultado, tu sabe que não está bem. Tu E sente ali que na não está frente bem. vai acontecer alguma derrapagem.
É verdade. claro, não se quer que aconteça, mas a gente que conhece futebol, que está há tantos anos no futebol, tu está vendo que o time não está jogando, sabe? Bom, mas conseguiu ganhar, que maravilha. Mas é troca de passes contra o Bahia no segundo gol, professor? Pois é, mas justamente. Uma evolução. Peraí, nós estamos falando 2016. É. Agora, se tu quiser pegar agora, pega a vitória contra o Vitória E compara com o Bahia, o Inter melhorou. e já. compara com o Bahia e tu vai ver. E aí a gente tem que tirar o chapéu para uma brilhante participação do treinador do Internacional, que errou contra o Bahia e teve a grandeza, teve a sabedoria de não teimar. Errou contra o Vitória. Contra o Vitória. quer dizer. Desculpe, Não, mas, desculpe, me Eu expressei mal. também Não é, fiz a confusão fez a há confusão. pouco. Nós estamos jogando o Campeonato Baiano, professor. Mas, Mas se ganhar do Vitória agora, o Inter garante já o título do Baiano? sim, já recebe a faixa. Recebe a faixa. Sim, porque jogou contra os dois finalistas, né? Jogou o campeão e contra o vice? Mas, de qualquer forma, assim, no jogo Não contra precisa o nem ganhar, empatando já tá No bom. jogo contra o Vitória, o Internacional jogou mal, entende? Estava mal escalado no sentido de mal distribuído em campo. Por quê? Porque o D'Alessandro estava jogando de ponta e o Patrick estava jogando no meio. Quando já está provado, o Internacional já testou, que é o contrário, que funciona. E aí a gente tem que louvar o treinador do Internacional, que não foi cabeça dura, que não foi teimoso, viu que apesar da vitória, ele tinha até uma desculpa. Não, nós ganhamos o jogo. Não, nós jogamos mal. E ele muda o Internacional e quem viu o jogo contra o Bahia, desapaixonadamente, pôde ver que o Internacional taticamente estava muito melhor. Por quê? Porque o Patrick estava jogando pelo lado, onde ele vai muito bem, fazendo a função do Ramiro, só para usar o Grêmio como referência, e o D'Alessandro jogando, de novo, para usar o Grêmio, na do Luan, que, diga-se de passagem, o dia que o D'Alessandro não puder jogar, eu tenho uma grande curiosidade de ver o Nico Lopes jogando nessa posição. E aí o Inter já vai ter de volta o Damião, já vai ter o Luca, e acho que não vai haver problema nenhum para organizar, porque o Inter tem 3 jogadores com característica de marcar e jogar. O Dourado um pouco menos, mas o Edenilson, o Patrick, né, e mais o Nico, dá para fazer uma meia cancha assim, tranquila. Mas eu acho que, Dá pra fazer. o Nico, talvez a melhor posição dele seja de reserva do D'Alessandro. Para jogar na posição do D'Alessandro, sei lá, os argentinos às vezes chamam Agora de... que ele está ficando calmo, professor, eu quero botar ele no banco de novo. Não, eu não quero botar ele no banco. Mas tu tem alguma dúvida que ele vai voltar para o banco se o Damião se recuperar? Tem. Tá bom. Se ele apresentar, professor, o rendimento que ele apresentou no jogo de domingo, Ele não sai mais. Só ele tem não que sai com- mais. A verdade é que até hoje ele nunca... não fez. Ele sempre foi um eletrocardiograma. Não é? Gente, tem que combinar com os outros. Tem que combinar que os outros ataquem. Se vocês estão esquecendo que o Nico só jogou o que jogou porque o Bahia resolveu descontar. Mas Eu acho que ele é só mas, para alguns jogos. mas, Ou para professor, alguns Não. momentos. Eu acho assim, se tu tem um atacante como o Potker e não o Damião, tu precisa alguém que possa ficar trocando de posição com o Potker. Até porque o Potker não fica sempre centralizado, como o Damião fica. Não a vamos característica é diferente. Não vamos imaginar o Damião caindo pelos lados, não vai cair, como o Potker faz. E aí o Nico pode trocar com ele. O Damião cair para os Agora- lados só se for lesionado, né? Agora, o Nico do Nacional, que o Internacional foi lá comprar porque foi o melhor jogador da Libertadores daquele ano, jogava exatamente na posição do Luan, na posição do D'Alessandro. O que o Isto senhor é, achou da entrevista dele, professor? Eu achei até meio debochada, sabe? Os caras disseram, como amadureceu, a maior entrevista que ele deu, não sei o quê. Eu fiquei pensando, olha, esse gringo, eu acho que ele tem outro por dentro. Quando ele começou a dizer, pois é, eu fazia era gol, o meu negócio era gol. Agora eu tenho que voltar
Como sempre, parecia um louco falando. Não, é que pra mim foi deboche. Eu também Porque acho. ou então, se não foi deboche, tem que dar uma olhada nesse rapaz. Porque ele me diz, delanteiro hace goles. Claro que dianteiro, o jogador de frente tem que fazer gol. Como ele disse que ele não sabia que o futebol moderno, hoje, ele tinha que voltar para atacar, eu também fiquei com essa impressão, digo, não pode estar falando sério. Eu acho que ele meio que debochou, meio que Eu falou acho que ele sério. não debochou. Foi indo. Eu acho que o que ele quis dizer, pelo menos é a minha leitura, é que ele realmente, no Nacional, ele não tinha nenhum compromisso de marcar. Até porque o esquema tático era montado para o Nico, né? Mas Isso ele foi claro, Mas isso é uma justamente. verdade. E o dia que ele jogar na posição do D'Alessandro, ele também vai ter pouco compromisso com a marcação. A obrigação de marcação no Internacional é do Rodrigo Dourado, do Edenilson e do Patrick que volta. Ou alguém acha que o Luan marca no Grêmio? Não, Mas o D'Alessandro volta de vez em quando. Mas eu diria que o Volta D'Alessandro... para buscar a bola. O D'Alessandro, ele fecha setor. Ele não marca, ele fecha setor. Ele recua, Mas ele se entrega. ele recompõe exatamente. A entrega dele é muito maior. É muito maior. Mas a entrega dele é maior do que todos os jogadores em ação do Rio Grande do Sul, no mínimo. E vou lhe dizer mais, professor. Na minha opinião, se, acompanhando o seu raciocínio, Nico Lopes passa a ser o substituto natural do D'Alessandro, ele sucumbe. Pela exigência, porque ele não tem a categoria do D'Alessandro para pifar um atacante. Mas ninguém tem. Ninguém tem. Então eu acho que Nico Lopes teria que agarrar com as duas mãos essa Então o oportunidade. D'Alessandro não tem reserva, por quê? Não, mas não tem mesmo. Porque No o Inter, Juan, no Inter de Camilo, hoje não ficam muito tem. distante. Mas justamente, então quem é O que o menos. professor está achando é uma solução. Quem é uma menos- Mas não alternativa. vai ser também. Quem é menos distante, igual não vai ser. Ou tem alguém igual o Luan no Grêmio? Não, Pois é. O Camilo não, o Cícero. fica numa distância assim. Mas justamente. Mas escuta, isso é normal em qualquer grande equipe. Em qualquer grande equipe que tenha um super jogador, é óbvio que o reserva dele não vai ser parecido. É verdade. Esse Richard dos juniores, que eu vi jogar tão bem, Vamos ver, vamos esperar. eu acho que esse cara... Mas já tinha dá uma que entrar. oportunidade pra gente ver e esperar? Vamos, calma, o menino está subindo. O Internacional não pode se dar muitos luxos. Por exemplo, se o Internacional tivesse em outra situação, talvez pudesse dar meia dúzia de jogos para o menino Marcinho para ver se ele desabrochava. Porque o menino foi bem no Brasil de Pelotas no ano passado. Mas esse bem foi relativo, porque eu acompanhei vários jogos. Eu quero dizer... É aquilo ali, não passa disso aí. Tudo bem, Marcinho. pode o ser. Richard não. O Richard eu acho que tem um potencial muito maior. Eu vejo. Pode Muito ser. bem. Mas o que eu quero dizer é que o Internacional hoje não pode se dar o luxo De jeito nenhum. de esperar. O Internacional precisa de resultado. O Internacional não pode ser. Talvez. Não pode queimar o guri também. Não pode. Maurício, analisa comigo. O que acontece na prática num time como o Inter, que é um time que nós vamos concordar, está em formação. Sim. Está em formação. Né? É muito difícil tu pegar um menino desse, a não ser que eles sejam fora de série, e vai lançar para que ele resolva e que ele assuma uma posição incontestavelmente como titular. Isso é complicado. É muito mais fácil tu tá com um time formado como o Grêmio, daqui a pouco tu tá com 30 do segundo tempo, 25 ganhando 2-0, uma partida sob controle e botar o menino. Aí vai. Eu Claro. lembro quantos jogadores na década de 70 o Inter lançou, vindos da categoria de base, porque aquele time era uma máquina, chegava no segundo tempo. Eu me lembro quando começaram a lançar o Jair no time. Eu me lembro quando começaram a colocar a Caçapava no time, o próprio Falcão, né? Olha, a gente via Dorinho jogar, sabe? E aquilo e essa rapaziada começou a vir ao natural, por quê? Porque o Inter tinha uma base, Não, mas o Inter tinha... No caso do Falcão é mais ainda emblemático, porque o Inter tinha Tovar e Carbone disputando vaga na seleção brasileira. O O Carbone... Tovar fica frustrado porque não vai para a seleção E brasileira. o Carbone, como reserva do Inter, foi para a seleção. Vai para a seleção como reserva do Internacional. Tovar vai para o Sport Recife.
Carbone vai pro Botafogo, porque surge um melhor do que os dois. Mas Paulo Roberto Fernandes. Mas, gente... E aí vira campeão brasileiro. Só que isso não é o normal. O Carpegiani já estava, né? Só que isso não é o normal. Isto não é o normal. Como não é normal um jogador não ser inscrito no Campeonato Gaúcho e depois fazer o ano que o Arthur fez. Lembram? O Arthur não estava inscrito para o Campeonato Na Gaúcho. primeira fase. Depois foi. Não, Ele entrou na lista de substituição. Ele não foi Então, na primeira ele não lista foi. do Grêmio. Eu quero dizer, ele começou o ano como alguém, o Grêmio inclusive chegou a aventar a possibilidade de negociá-lo. E em um ano ele se tornou um dos grandes jogadores. Professor, eu não gosto de lhe contrariar, o senhor sabe que eu estou aqui para concordar com o senhor, para não criar muita polêmica. Faz bem, faz bem. Polêmica não faz bem pro programa. Eu vou ser obrigado. É por isso que eu venho correndo para o programa. Isso. O senhor aqui é bem tratado, né? É verdade. O Arthur, ele queria sair. Eu não queria que ele saísse. Ele queria porque queria jogar. O Arthur queria jogar, não que ele queria sair. E o cara lá do Ceará, que tinha um bom relacionamento com o Francesco, do Grêmio, Sim. que tinha levado outros jogadores, Rec. tinha levado o Lima, não conseguiu levar o Arthur, porque o Grêmio... Não, segura um pouquinho. Rec. E aí, só para Sim. completar, professor, porque isso tudo é entrelaçado. Entre os laçados. É isso. Aí, uma informação é concatenada com a outra. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O Arthur, ele ganhava mais do que os meninos da categoria. Porque o Grêmio já via nele mais. Quando o Filipão colocou o Arthur lá em São Leopoldo, mais perdido do que cego em tiroteio contra o Aimoré, eu disse, comentando o jogo, o Filipão vai ter que tirar esse rapaz, ele não sabe onde ele está. O Filipão botou ele para armar, voltar para marcar o lateral, como ponteiro direito, ele não sabia o que fazer. Mas é aquilo, Acabou em casa- saindo no intervalo. Em casa desarrumada não tem jeito. E depois, filho, queima os meninos em mas casa o Grêmio desarrumado. sabia quem tinha em Não, casa. me entenda. Ele ganhava mais. Não, ele ganhava mais. Mas não é por acaso que ele não foi inscrito. O Rodrigo também no Inter ganhava mais. Eu quero E não dizer, deu- não eu deu a- quero dizer que quando se falava com o pessoal do Grêmio, e o Grêmio falava nas suas promessas, o Arthur era o quarto ou quinto. O Arthur, ninguém dizia assim, olha, é verdade. vem vindo o novo Falcão, vem vindo um cara que lembra o Iniesta jogando. Nunca se dizia isso. E muitas vezes nem relacionado entre os futuros Claro. jogadores titulares que o Grêmio poderia trazer da base, ele era... E aí, em 8 meses, ele se transformou nesse super jogador. Já o Pato não. O Pato já se dizia que era superdotado. Mas pelo contrário. Se dizia que era a soma de Nilmar e Daniel Carvalho. Não lembra? Exatamente, Não, exato. Os caras passavam das divisões de base. Exatamente. Aí depois daquela estreia contra o Palmeiras, Mas né? Esconderam ele e ele chega sendo Não. titular 2 jogos antes do Mundial. Tanto é que o Pato só foram deixar o Pato jogar quando ele concorda em renovar a contrato. E aí botaram uma multa que acharam que era uma multa absurdamente grande, de 20 milhões de Mas dólares. agora o Inter tem 2 jogadores que têm multa de 200 milhões de reais. Mas para a época era Mas, Rec, considerável, né, professor? Rec, 50 milhões de euros. E o Inter agora devolveu para o Palmeiras. Tanto é ele que tomou um ninguém, jogador do ninguém Palmeiras. falou mal, né? 50. Ninguém disse, não, é muito pouco essa multa, que eram os valores eram outros. 50 milhões. Bom, eu anteontem, na transmissão do jogo do Internacional, que eu tive a honra de participar pela Rádio Colorada, a rádio do Internacional, que transmite os jogos. Sim. Hernani Campelo deve ter feito um griteiro. A melhor participação do Hernani foi durante o jogo, que ele estava atrás de uma das goleiras, ele disse, vocês não vão acreditar, tem um repórter da Bahia aqui que grita mais que eu. E todos nós dissemos na hora, nós não acreditamos. É impossível. Mas a gente comentava que o Falcão foi vendido para Roma na maior transação da história do futebol brasileiro por 2 milhões e 700 mil dólares. 2 milhões e 700 mil dólares. Hoje tu não compra um Guaipeca Não compra. por 2 milhões e 700 mil dólares. Hoje tu compra o Anselmo do Joinville. Mas tinha um presidente das ligas europeias, deu uma entrevista 2 semanas, criticando clubes como o PSG.
na visão desse dirigente, representa algumas das principais ligas europeias, investidas como a do PSG no Neymar criaram uma falsa inflação no futebol, que os números extrapolaram o que se imaginava porque um clube com petrodólares colocou uma grana lá e que pode daqui a pouco sumir, porque não é um clube que tem uma certeza que vai ter uma longa vida. E que isso prejudica os outros na visão dele. Mas por que prejudica os outros? Porque hiperinflacionou o mercado e para comprar o Everton Curi, que antes eu comprava com 5 mil reais, agora eu tenho que pagar 5 milhões. Se tu quiseres. Se não faz o teu trabalho. Se tu quiseres. Não, é a visão do dirigente. Mas então, o Everton, diretor do Novo Hamburgo, ele vai lá e contrata, sei lá, um jogador lá de São Paulo e resolve pagar 50 mil reais por mês. Não me deixam entrar em Novo Hamburgo se eu fizer isso. Não, arrumou, o Everton resolveu botar do bolso dele, sei lá. Isso vai obrigar que o Veranópolis tem que contratar alguém por 50 mil? Mas uma coisa é fato, professor. Mas inflaciona o mercado, professor. Inflaciona porque... O Everton pode até confirmar isso. Não nessa renovação que os clubes passaram a ganhar 1 milhão, mais ou menos, por mês pela cota do Gauchão. Mas na renovação anterior, os clubes começaram a pagar 30%, 40%, 50% a mais para os mesmos atletas, porque os jogadores sabiam que os clubes estavam com dinheiro. Isso acontece. O Sandro Sotile aumentou de salário no final da carreira, que é uma barbaridade, porque os clubes estavam ganhando mais. Mas o Sandro Sotile... estavam pagando. Mas o Sandro Sotile também pegou uma época em que não se achava centroavante. E ele fazia gols, então se valorizou. Não, eu peguei um exemplo. O Skill lá no Glória colocou um monte de dinheiro na época no time e pagou, né, para levar o Sandro Sotile. Mas a verdade é que no Rio Grande do Sul... Pagou a conta por os colhedores de maçã que passaram a ganhar menos. Bom, a grande verdade no Rio Grande do Sul é que a gente no gauchão enfrenta sim problemas com os clubes de camiseta de manga curta, que a gente chama, né, que só jogam o gauchão. Eles concentram toda a verba naqueles 3, 4 meses. E para nós do interior, que também temos... Boa essa definição. Time que só joga de manga curta. Eles não jogam no inverno, né? Mas são poucos, né? Estão diminuindo. Cada vez menos, mas né? até porque, incrivelmente, eles estão caindo fora. Justamente. Eles estão caindo fora, né? Eles estão sendo rebaixados. Fazendo falta jogar. O São Luís definiu essa semana que vai jogar o segundo semestre, né? E tradicionalmente não jogava. Mas desmanchou o time, transferiu todo para o Novo Hamburgo. E o VEC? O VEC não. O VEC para. O VEC é o que se mata. Parou já. E o VEC sempre faz time bom, por quê? Porque o VEC concentra... Mas os clubes, com todo o respeito que me merecem os... Então não vai dar pau nos clubes do interior, que o Everton Curi é visto de Mas por isso que eu estou falando para ele. Eterno. Com todo o respeito... É o vice-campeão. Quando tem bronca, eles te chamam. Com todo o respeito à abnegação dos dirigentes de clube do interior, que não tem outra palavra, é abnegados, a grande verdade é que as comunidades do nosso interior, com exceção da torcida do Brasil de Pelotas... A zona sul do estado, né? Elas abandonam o clube. Os verdade. clubes são abandonados. As comunidades não abraçam os clubes. Não. A média de torcedores dos clubes... Vem cá, pega o novo. Nós estamos falando do Novo Hamburgo, campeão gaúcho, e mais, campeão gaúcho eliminando o Grêmio e depois o Internacional. Não é que os dois se entredevoraram. A única vez que um time fora da dupla Grenal que foi campeão eliminou os dois, sabia disso na história nem do o Caxias, nem o Juventude. Não precisa nem fazer força para fizeram isso. Então, veja, o público do Novo Hamburgo é quanto? Mil pessoas em média. Por aí. E eu estou sendo otimista. Somando as cortesias, né? Porque... Estava falando em multa. A multa do Casemiro é 50 milhões de euros e o Paris Saint-Germain parece que quer pagar. Mas isso deve ser para debochar dos caras. Mas por que a multa do Arthur era 200 quanto? milhões de euros. 200 milhões de euros. Dá 800 milhões. Mas quem tem Isso era a multa do Neymar, né? Isso é a multa do Neymar. Era a multa do Mas Neymar. o Casemiro não tem nada a ver com o Neymar. É? Um é a melhor da seleção, o outro é um quebra-galho. Mas o Neymar oficialmente não foi divulgada a multa dele, né?
Na época do contrato, o PSG Diz que escondeu. foram 800 e alguma Quando coisa. saiu do São Paulo, o Casemiro era reserva do São Paulo. É verdade. Gente, vamos entrar num acordo. Paga quem quer. Por isso que eu tô achando Mas que isso 100 inflaciona o milhões... mercado, Mas professor. inflaciona, professor. é Chega o inegável. PSG da vida e quer comprar todos os jogadores, Professor, nós inflaciona. vamos Mas analisar. tudo. É livre mercado. Mas sempre que alguém tem dinheiro, inflaciona o mercado. Professor, Mas vamos é livre retroceder. mercado. Vamos... O Flamengo, o Palmeiras, o Flamengo, o Corinthians. Mas o senhor acha que tá Não, mais não. caro pro Inter contratar porque o Palmeiras tem dinheiro da Crefisa? Tu não acha? Tu não acha? Tu não acha? Pensa, imagina um jogador que o Palmeiras e o Internacional queiram. Não teve. Não, mas nesse se duelo. tivesse. Não, se tivesse, óbvio que o Palmeiras ia levar porque tem mais dinheiro. Então, o PSG vai levar porque tem mais dinheiro. Mas então é Ou o que a por gente- que o Arthur vai jogar no Barcelona? Mas é que, Mas mas é que aí, o senhor professor, está corroborando com a nossa ideia. Porque, na verdade, o que acontece na prática? Se nós retrocedermos a 20 anos atrás, o beisebol norte-americano e a NBA eram os campeonatos milionários do mundo. Hoje o futebol ultrapassou isso. Mérito do futebol. Sim, mas evidentemente que as verbas de televisão, de publicidade, todas aumentaram muito. Mas passou muito o basquete americano? Passou. Olha, só que aí tem uma diferença. O futebol americano que tem aquela final lá, que é O Super Bowl. O Super Bowl, que é um absurdo. Mas é que aí os esportes americanos, eles, de certa forma, eles tentam equilibrar a competição, tem os drafts, tem a o que divisão nós de temos que atletas. analisar é o seguinte, Maurício, é que há 20 anos atrás o futebol corria muito atrás deles e hoje não corre mais. Agora tá páreo. Mérito do futebol. Com certeza que é mérito do futebol, mas ao mesmo tempo ele se inflacionou muito. Claro. Professor, Grandes mas tudo é fortunas assim. hoje estão na mão de jogadores de futebol que não apareciam no ranking Professor, dos o atletas Mas, problema é que a mas gente tá- remunerados. tudo na vida é assim. Ah. Mas esses jogadores ganham essas fortunas também porque eles geram Com certeza, professor. uma mídia, eles geram uma atenção. Não, mas é que o senhor. É que eu tô me embasando no seu argumento. Paga quem quer, paga quem pode. Não, o mercado puxa, ele obriga a pagar. Ou tu compra gente mais barata. Professor, Ou eu tu pagou compra 10 gente. milhões pelo André, o Grêmio não queria pagar 10 milhões. Pois é, mas de professor, novo, uma mas coisa- pagou por quê? Porque tinha. Primeiro, porque tinha, e por que quis? e segundo, porque acha que vale a pena. É isso. Mas, professor- Se não quiser, pode jogar com o Hernani Brocador de centroavante. É mais Mas vai barato. chegar onde? Mas vai chegar onde? Mas então isso não vale para outras coisas? Vale. Se tu queres fazer um programa de esportes que tenha uma audiência grande, bom, tu pode fazer com o Luiz Carlos Reck, que custa um determinado valor, e tu pode fazer com o Joãozinho dos Anzóis, que custa muito mais barato. Nem espalha isso, professor. E aí, Nem me convida. e aí o REC chama o professor Enio aqui e explode a audiência. Aí Mas aumentou tudo o bem. dinheiro. Aí tá no mas, pico. mas que bom. O que eu quero dizer Quer é dizer que que... o Casemiro vale 8 dourados no mínimo, então, professor? Olha, eu não sei se... Se o dourado vale 100 milhões, o Casemiro vale 800. Vale eu já não. tô achando barato 100 Vale milhões. porque tem alguém que quer pagar. Quando alguém quiser pagar isso pelo Dourado, ele vale. Por enquanto, ele não vale. Porque não tem ninguém querendo pagar isso. Não, e depois O que ele jogador atravessou só vale. aquela bola na frente O da jogador- área contra o Bahia. Caiu para 33 já. O jogador só vale porque alguém quer pagar. É a história do mercado imobiliário. Quanto vale o teu apartamento? Aí faltam zeros, professor, pra gente Não, fazer mas o essa que eu conta. quero dizer é o seguinte: se for o REC dar o valor, se eu for dar um valor para a casa onde eu moro, agora, como é que o mercado está disponível para pagar por essa casa, por esse apartamento? Esse que é o valor que ele tem. Então, hoje, o Dourado não vale. Não vale por quê? Porque não tem ninguém querendo Os caras já comprar. querem ele no banco do Inter. Não, Também é forçação. Isso é gente muito equivocada. Muito equivocada. Sabe que às vezes eu acho que até é um pouco forçação de barra. E aí é muito pelo emocional. Aí ele errou um passe, aí disseram, mas como um jogador que já passou por seleção de base, um jogador que já até foi cogitado para a seleção de cima, faz um erro infantil daqueles. Toninho Cerezo, um grande jogador, entregou uma Copa do E Mundo. grande jogador mesmo. Não é? Bota Entregou uma direito. Copa do Mundo. Isso acontece. Isso acontece. É que o torcedor, ele é muito passional. Ele é muito emotivo. E na imprensa existe muita gente que se comporta, acha que conhece futebol, né? Mas não tem aquele amparo
necessário. É mais grave. Né? É Exatamente. mais grave. Aquele amparo necessário Porque para se conter no momento desse. Nós temos lá na nossa região um radialista que, se daqui a pouco ele embesta com o jogador, ele vai de uma forma nas abordagens, quando ele cita o atleta, que eu acho assim, ó, até disse para ele, eu digo, aí tu não tá mais analisando o atleta, tu já tá ofendendo moralmente o cara, sabe? E aí tu forma opinião, e o torcedor vai no embalo. E a nossa imprensa aqui no Rio Grande do Sul tem muito disso. Tem muito disso. Os caras são tão emocionais quanto os torcedores. O professor diz que é pior. Eu acho que pior, às vezes, sabe por quê? pra exaltar quem está em cima, quer pisotear ainda mais quem está embaixo. Não, o pior, sabe o Também que pode até ser. é que com a interatividade, Pá. agora, todas as emissoras que fazem futebol leem os recados dos torcedores. Sim. Então passou a ir ao ar não apenas a opinião de quem estuda, de quem acompanha, de quem se importa, de quem conhece futebol, mas a opinião de quem está brabo na hora. Tá brabo na hora. Mas tem muita gente que Bota- estudou, que tem opinião e que tá mudando de opinião mais rápido que esse que tá bravo na Mas lá hora. no Eu Supremo acho que são Tribunal duas os caras coisas. mudam de posição de um ano para o outro. Eu Não, acho mas de 2 semanas Supremo, muda. no Eu acho que Supremo? são duas coisas diferentes. Uma coisa é, eventualmente, haver alguns cronistas esportivos que realmente mudam de opinião, vão ao sabor do vento. Mas eu acho que é uma minoria. Sim, tem até os engajados, que são mais minoria ainda. O que mais me preocupa, Rec, é o fato de repente, tu abre para todos os torcedores falar, e aí, assim, tu pega um jogador que cometeu um erro, e os jogadores cometem erros. Por exemplo, professor, nessa linha do vai tudo pro ar, eu vou ler porque tá no Facebook e na transmissão do Facebook fica lá mesmo que a gente não leia. O Pedro O Torres. poder que tem. O Pedro Torres está falando sobre o Dourado, que é o assunto de agora. Analisar o Dourado demonstra quem entende ou não de futebol, é a opinião dele. Ele não sabe sair com a bola, defende mal e as pessoas dizem que é craque. Jogaria no Grêmio. Professor e o convidado não sabem nada de futebol, na opinião do Pedro. Muito bem, o Pedro. E isso fica registrado eternamente. Primeiro Assim- que nem o professor e nem eu colocamos que o Dourado é craque. Mas- Começa por aí. mas, segundo, Ah. que bom que nós vivemos num mundo hoje Que existe em contraditório. que o Pedro pode expressar a sua opinião. Com certeza. Porque pega o REC em início de carreira e tu não tinha nunca a oportunidade do Pedro expressar a sua opinião. Tem inclusive um episódio histórico no Rádio Gaúcho em que um ouvinte invadiu armado o estúdio da Rádio Gaúcha, eu O acho, Mendes Ribeiro? com o Lauro Quadros. Ah, o Lauro. Com o Lauro, eu acho que o Lauro já estava na Gaúcha. E ele invadiu, O Lauro estará amanhã aqui. eu pergunto, confirmar com ele. Vamos confirma confirmar com amanhã. ele invadiu o estúdio, dizendo, eu quero falar, eu quero ter o direito de falar. É um desespero de alguém, claro, perturbado, para manifestar a sua opinião. Hoje, nós temos, graças às redes sociais, Hoje quem quer pegar o revólver, às vezes, é Ao- o É apresentador. quem tá ouvindo. a opinião do Pedro, que acha. Bom, Que quer diz dizer, que foi seu aluno, professor. Que bom, que bom, que bom. Espero que ele não pense Bom, disso. só faltando dizer que o senhor não entende nada de futebol e tem tudo difícil. Não, bom, eu só Não, mas espero. isso está implícito na fala dele, né, Mas professor? vamos pelo menos ter a esperança que ele não tenha a mesma opinião de mim como professor Agora, de física do que com como certeza não entendedor de terá, futebol. professor. Não, Não tem. precisa certeza nem não ele terá. dizer que ele é gremista. Mas aqui, ó, o Márcio eu queria Contessa ainda- Salbego, ele diz o seguinte, professor, em time bagunçado ninguém joga bem. Ninguém joga bem. Eu só- É o Ramiro. É o que eu só terminei queria- de falar antes. só queria- Concordo com ele, um time bagunçado não tem como. Só queria chamar a atenção para um detalhe. Se critica muito o Dourado porque ele não dá passes verticais e dá muito passe lateral. Não esqueçam que o Internacional ainda padece de um terrível defeito. O Dourado pega a bola, levanta a cabeça e só tem um correndo e se deslocando para receber. Os outros estão todos parados e, portanto, marcados, esperando para ver o que o Dourado vai fazer. Parados atrás da marcação. Então,
ele precisa tocar para um lado ou para o outro. Escondidos. Claro que a honrosa exceção, quem é? D'Alessandro. 37 anos, fez isso no domingo. Busca a bola para desafogar. E agora tem um outro cara que vai desafogar bem o time do Internacional. Zeca. Eu acho que o Zeca joga de campo a campo. Se jogar com todo o tesão que tinha naquela arrancada de E carreira aí, lado maravilhosa. direito ou lado esquerdo? Direito. Porque Iago Por quê? é um crime tirar o Iago do time, né? Por quê? Porque, deixa, vamos ver. Tem que ver o Fabiano também, né? Vamos ver, vamos ver. Agora, que bom. Nós estamos... Mas não no meio, né? Não, isso é É, bobagem. só aí, eu acho que essa Já do fizeram Zeca... isso com o William, né? É. É só não inventar moda. Não inventa. É só não Mas eu acho que inventar o moda. Odair não é de inventar moda. Não, E não aliás, parece. nos assiste sempre, né? Não parece. Olha, o Odair é desculpa. muito equilibrado. O Odair, felizmente, Tá tem a descendo na ponta humildade. esquerda não dá. A humildade de voltar. Não, pior que na ponta esquerda. É começar na ponta esquerda, onde pelo menos ele podia trocar com o Patrick de vez em quando, e daqui a pouco inverter os pontas e botar o Rossi do lado do Patrick e o D'Alessandro sozinho, isolado lá na ponta direita, sem ter com quem trocar. Errou, acontece, Agora, domingo, mas que bom que reconsiderou. Por isso o elogio. Inclusive, Rec, vou te contar uma coisa. Nessa jornada da Rádio Colorado, ao final do jogo se escolheu o melhor em campo. E eu fiquei tão satisfeito com essa humildade rara entre treinadores de reconsiderar um erro, que o meu voto de melhor em campo foi para o Odair Hellmann, por ter reconsiderado. olha aqui, ó, mas aos 30, Claro que ganhou o Nico, porque fez 2 gols. aos 30 do segundo tempo, do primeiro tempo, eu cheguei a dizer, pô, uma triangulação é com 3. Triangulação com 2 não dá. Coitado do Potker, partia pro ataque, mas não abria um para cada lado, era um só. Era um só. Aí para E olha marcar lá. era uma barbada. Pô, aí ele tinha que tentar driblar e perdia. Aí quando o Internacional fez a primeira boa triangulação, gol do Internacional. Até porque o Potker driblando é uma lástima. Ele Mas é ele um não- boi brabo. Agora, depois eu entendi na coletiva Ele do tem que Odair. colar a bola no pé e ir arrastando. Né? Na entrevista coletiva do Odair, eu entendi. Ele disse que no primeiro tempo a orientação foi dele para os laterais baixarem as linhas. Ele não queria o Iago e o Fabiano lá na frente para fazer triangulação. Eles queriam que os caras se acertassem do meio para frente, para não correr risco. Toma um contra-ataque daqueles Mas rapidinho do Bahia ali, toma 1-0, acaba. Mas essa é, Esse é o grande problema do Mas Inter. essa é a sabedoria. Ainda é. Porque o Internacional, não, nesse momento, ainda não tem uma estrutura emocional É isso aí. para sair atrás. E aí o Odair foi bem até nisso. Claro. Porque o Fabiano, no segundo tempo, quando o Internacional resolveu aí não só fazer triangulação, fez triangulação pelos dois lados e se via o movimento migratório Sim. bem certinho. Tanto é que num lance que o D'Alessandro sai da esquerda, vai para a direita para tabelar com o Patrick e Agora, com o Fabiano. como foi bem a zaga do Internacional? Foi muito bem. Nos lances individuais, nos lances de confronto com os atacantes, eles foram bem. Professor, eu sou de comprar umas brigas indigestas. Eu comprei briga pelo Jael e pelo Moledo. Não é fácil. Moledo, quando Moledo- foi anunciado, eu estava aqui no Moledo, teu programa. eu acho que é uma E eu briga manifestei a minha opinião, né? De que eu achava que era uma grande contratação. Acho que ia ajudar bastante, né? A afirmar principalmente o Vitor Cuesta, que me parece que é um jogador comum, né? Mas foi bem domingo, hein? Foi. Foi bem domingo. que nem o Moleto. nem o Foi bem domingo, mas é um jogador. É que de nem- repente o Inter já tem moledos, né? Essa é a grande questão. Por isso, por o isso, Klaus é um moledo, Por isso- o Thales é um é que moledo. por isso que um amigo teu vem dizendo só há 3 anos ou 4 falta um grande zagueiro. E eu dizia isso. O moledo sabe que não pode se transformar nisso? Não. Se tiver Não, aquele não, em tesão tudo louco isso do não. Grenal, O que eu tesão acho, louco do jogo o do que Bahia, eu acho é assim, Aí ó, ele vai Reco. jogar como ele jogou contra o Bahia, que ele foi muito bem. Mas é isso. Isso é o teto limiar dele. Só que é um Jeromel aí, é difícil. Agora, eu lhe diria o seguinte, professor. Eu acho que O o Inter tem que ir lá no fundamental... Barcelona e contratar o Mina. O fundamental em zagueiro é ele passar tranquilidade para a sua defesa. E eu acho que o Moledo está conseguindo fazer isso, principalmente em relação ao seu parceiro de zaga. Né? Isso é fundamental na zaga, assim como um goleiro. O goleiro, ele não precisa nem ser tudo aquilo, mas se ele passar uma certa tranquilidade,
para sua zaga, na sua orientação, na maneira com que ele conduz as coisas, meio caminho está andado. E nós temos vários exemplos de goleiros que se destacaram no futebol e que não eram tecnicamente tudo aquilo, mas passavam tranquilidade, passavam confiança para suas zagas. Né? Respeitosamente, eu acho que o zagueiro, para ser o zagueiro central do Internacional... Achou que é o Figueiredo aí, não É que o professor está pensando em Figueiredo, que é Lúcio, que é Marinho Pérez. Não tem Gamarra. mais. Por que Gamarra não tem mais? Não tem mais. Por que não tem mais? Onde é que Mas está com o que escrito? gastam com a quantidade de zagueiros do Onde é que Inter, está dava pra ter escrito que não tem mais? Grêmio tem. O Grêmio acabou de descobrir. Quantos? Quantos? Um? É, tá. Mas eu quero um. Além do Jeromel, me dê outro no Brasil. Me dê outro. Até quanto tempo custou para se acertar lá no Cruzeiro? Me dê outro no Brasil, professor. Mas por quê? Porque os bons eles são comprados pelo exterior. Me mas dê o Rodolfo- um brasileiro melhor do que o Jeromel jogando no exterior. Me dê um. Miranda, Thiago Silva e Mas Marquinhos. o senhor acha Com que eles todo são respeito. melhores que o Jeromel? Eu acho acho que que eles não. são melhores que o Jeromel. Tanto eles são melhores que eles são titular da seleção brasileira. É que o enfrentamento é outro. Eles são titulares O da Jeromel seleção. não foi testado Só na um seleção. pouquinho. Eles são titulares da seleção brasileira e o Jeromel é cogitado para talvez ser convocado. Por favor, está falando aqui quem admira o Jeromel. Agora, vamos dar dimensão para as coisas. Vamos dar dimensão. É pena que o Jeromel não esteja jogando lá. Se lá estivesse, Mas ele- seria titular da seleção. Não, desculpe. Ele não está jogando lá porque eles não querem. Ninguém está jogando aqui porque nós seguramos. É óbvio que ele não está lá porque eles não querem. Só vem jogar Não, o Luan aqui. não quis ir jogar lá. Lá onde? Desculpe. Spartak Moscou. Ah, obrigado. No Spartak. país da Copa. Quem é que joga da seleção no Spartak Moscou? Quem é que joga da nossa seleção? Mas temos no Shakhtar. Quem é que joga O lá? Shakhtar tem. Quem é que joga no Spartak? Zero. Por isso que o Luan não quis. Ou tu acha O que Renato Augusto tá na China e é se na a- seleção, se a professor? proposta fosse do Barcelona, o Luan não queria. Se a proposta fosse da Itália, o Luan não tem queria. jogador do Shakhtar que está na seleção. E o futebol do... Mas o Shakhtar vem aqui e busca quem quer. O Shakhtar é rico. Mas o Spartak também teria Sim. condição de buscar. Mas ele teve condição de buscar. Só que o Luan ficou com medo. O Luan ficou com medo de desaparecer. Só por esse isso. é um risco. Agora, vamos entender. Eles são mais ricos que nós. Só joga aqui quem a Europa rica não quer. deseja. Olha, eu sabe que eu ouvi um cara tão entusiasmado com o futebol do Grêmio, mas tão entusiasmado que disse, a Europa é aqui. Vi domingo. Alguém falando que a Europa era aqui. É. Não, Mas aí quando chega um jogo contra o Real Madrid, a gente vê a diferença. no momento, a gente falou isso aí claramente, né? Democraticamente, todos podem dar a sua opinião, né? Isso. A prova A de gente que pode concordar ou não, né? a prova de que a Europa não é aqui são os torcedores do Grêmio, declaradamente nas redes sociais, de sacanagem, de brincadeira, falando: vou torcer para Roma chegar no Mundial, para Roma ganhar a Champions. Porque da Roma dá para ganhar, do Real Madrid não. Agora tem muito torcedor colorado torcendo pro Real Madrid. Por quê? Não entendi. O Grêmio pode chegar lá no Mundial de novo. Ah, pode. Tem tanta coisa Não, que mas tu acha que os pode. colorados não confiam no Alisson para enfrentar o Grêmio? Tu acha que... Mas que enfrentar o Grêmio quando? Eu Mundial? também não estou Mas que entendendo isso. Mundial? No Mundial? Ah, e se o Paraná ganhar o campeonato Não, é só ano que vem, brasileiro? professor. Só ano que vem que o Paraná vai para a Não, Libertadores. eu estou dizendo a chance de ele ganhar o campeonato brasileiro. O senhor não quer comparar a chance do Paraná ganhar o Brasileirão com a chance do Grêmio de ganhar a Libertadores? Não, eu quero dizer que a Libertadores está na fase de grupo ainda. Calma. Menos. Calma. Aliás, na Libertadores, na Pessoal, definição... a mesma coisa, o Grêmio está na Libertadores e na Copa do Brasil. Sim. Entre 16, porque o Grêmio vai passar da primeira Sim, fase. sim. Está entre os 16. Que é onde o Internacional vai estar se passar pelo Exatamente. Vitória. Se passar. Tomara Se que passe. passar pelo Vitória. No Tom. pote dos que não Eu acho estão que- na Libertadores e pode ter Grenal na próxima Eu fase. acho que Grenal só pode perder o Grêmio. Claro. Sexta-feira tem sorteio. E não é bom para o Grêmio esse enfrentamento tão acirrado para quem está querendo ganhar 3 títulos.
Porque o Internacional agora é franco atirador. O Internacional, para alguns colorados mais pessimistas, o importante é só não cair. É só ler. Hoje um cara me mandou uma mensagem lá. REC, precisamos contabilizar mais 42 pontos ou dá para acreditar em alguma outra coisa? Bom, para um pouquinho. O Inter começou ganhando. Se toma 2-0 em casa, que imagina o que esse torcedor ia dizer. O cara ganhou 3 na sequência. Aí Mas vai o a Internacional passionalidade, vem é o que a jogando- gente comenta. Aí Não vai é a isso. É que o Internacional vem jogando mal, gente. É. O Internacional vem jogando mal. Está se estruturando. Por isso é isso. Então, o medo do torcedor não é porque o Internacional é pequeno, é porque ele vem jogando É que mal. o pior não passou ainda. Mas imagina... Agora eu diria, tranquilamente, Vai olha... passar aí para a 10ª. Se vai olhar, olha E o a Sport tabela é Recife. O ingrata. Sport Recife. Falaste antes no Anselmo, né? Olha o Sport Recife. É meio time do Inter que estava na segunda divisão. 7. Né? Ó, já me ajuda mais ainda no 7. raciocínio. Agenor, Cláudio Vinck, Hernando, Léo Ortiz. Ortiz, Anselmo, Andrigo André, e Marquinhos. bens a E Deus. olha, pode ser que eu tenha esquecido algum. Daqui a pouco eu vou revisar aqui se não faltou algum. Candidatíssimo, professor. Se forem titulares, candidatíssimo. Que eu, Não, contra o Inter é time misto do esporte já. Me deu um branco no nome do rapaz que veio aqui, que botou nas redes sociais hoje. Eu não tenho como não torcer para o Sport Recife. Olha quem o Sport Recife levou e olha quem mandou para cá. O Internacional. Mandou o Danilo Fernandes, mandou o Richelli e mandou o Patrick. Richelli. É, tá vindo o Não, Richelli. o Richelli já está aí. Não, o Richelli tá aí, É, se ele tá- tratando. Está trabalhando médico no Inter. Tá contratado. Veio para se curar aqui. O Andrigo, o Cláudio Vinck, O é o Moledo, segundo outra. pacote já. A segunda passagem do Moledo aqui foi para se recuperar também. Mas Richelli, imagine. meus amigos, Richelli. O Marquinhos já foi repassado para o América Mineiro. Tá. Então são 6. 6. O Bruno me salvou. Richelli, meu Por amigo. falar em América Mineiro, que belo trabalho está fazendo o Anderson Moreira. Longo prazo, né? É isso. Mas o É longo... saber o tamanho que tem. Marreque, o longo prazo é porque vai bem nas competições. Essa falácia de que o time vai bem porque mantém o treinador, isso é uma que outra vez que aconteceu. O normal é manter o treinador porque vai bem. Ou alguém acha que o Renato vai completar 2 anos porque o Grêmio tem convicção. Não existe isso. Está ganhando. Claro, tem uns Novo Hamburgo da vida, agora vou provocar, que uma vez começou o Campeonato Gaúcho e o treinador ganhou uma e empatou outra. Mandaram o cara embora. O Everton Curto mandou. Nunca mandei treinador embora. Nunca mandei treinador embora. Mas foi o Novo Hamburgo. Tu não Nunca estava na demitiu um época. treinador? Eu não. Ele manda alguém fazer isso. Não faço isso. O presidente Romildo também não demitiu ninguém no Grêmio. né? Todo mundo pede para sair. O Gilmar foi demitido porque havia perdido, tinha feito 2 pontos em... Não foi o Gilmar, não, foi o outro. Foi o Gilmar? Ah, não Isa. foi? 2 rodadas. Não. Ah, eu pensei o Gilmar Não Damposo. recente. Não, isso. Faz não. uns 4 anos. Não foi. Mais. 2013 foi quando ele foi demitido. Não, mas aí foi logo que eu assumi. Eu assumi depois que ele saiu. Em 4 rodadas ele tinha feito 1 ponto. Não. Então não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma ocasião em que ele foi demitido quando terminou a 2ª rodada. Mas aí Eu vou buscar aqui a situação que lembro aconteceu disso. isso. Bom, Deixa mas de eu só qualquer ajudar maneira, o REC. que eu Na quero- lista do esporte, professor, tem o Ronaldo Alves também, que tá no banco. mas aí já faz mais tempo. Mas é isso. Assim, ó, O Agenor Mas é também já faz um Mas é pouquinho o mais. espólio. Os times só mantêm o treinador ou porque ele é muito grande, nós estamos falando de Abel Braga, ou porque o time ganha. Só. Não tem outra. O Palmeiras não vai manter o Roger porque tem Aliás, estou convicção. curioso para saber o que ele disse da Renata Fã hoje. Que os caras já estão dizendo que ele tem uma entrevista, que pode cair, que não sei o quê. Quem, o Roger? É, eu Mas vou há ter- bastante Ó, tempo que se Boa fala. noite. Na entrevista hoje com a Renata Fã, será que o Roger vai ser o primeiro treinador a cair? Betinho. Não sei Eu o que ele disse vou, lá. vou buscar se ele disse alguma coisa. Mas Só o- em 2013, o Gilmar Iser saiu com 2 jogos. 2 jogos. Ele perdeu Dois jogos. para o Veranópolis 3-1 e a estreia para o São José. Isso.
2 derrotas. Não, a estreia com o Veranópolis e depois com o São De José. repente, Tomou eles 5 tinham gols. outros 2 jogos em outra competição, sei lá. Talvez. 2 porque amistosos, eu lembro que talvez. aí foi quando nos chamaram. Assim, o Roger já está Eu achei sendo... que já tinha perdido mais. Já está sendo questionado em São Paulo há bastante tempo. Pelo rendimento. É que Alguns reclamam até de falta de padrão tático. o Palmeiras tem Tem que levar o Rogerinho. tal disponibilidade de jogadores, depende que sempre se espera mais, né? Se espera um O passeio. Roger é um grande treinador. Sim, eu sei. Eu só espero que tu não tenha que um dia ter que decidir quem contratar, o Roger ou o Abel. Aí realmente ele vai infartar, mas não vai opinar. Acho que o Abelão vai não treinar mais o Inter, é muito difícil. Eu não estou falando só do Inter. Se algum algum Mas aqui no Rio dirigente... Grande do Sul, o Abel não treina no Grêmio, só podia ser o Inter, essa dúvida. Mas por que um dirigente do Atlético Paranaense te liga, Petralha, diz, tu que trabalha com o Maurício, Mas aí não tem dúvida nenhuma. me dá uma opinião. Não, mas aí não tem dúvida. Não vou titubear. Qual é a tua opinião? Abel Braga. Sempre. Amor é amor. Não, é- falar mal do Abel. mas, Fidelidade é fidelidade. É o lado da obra. Né? Isso aí é igual ao sexo, professor. Quanto mais o cara faz, mais o cara fica aprimorando. Eu não Já que o consigo. professor citou o Atlético Eu Paranaense... não consigo enxergar o Abel Braga como um bom treinador. Viu? É bom Everton, treinador, sim. Como o professor Eu não citou o consigo. Atlético Paranaense agora, o Atlético Paranaense na eleição do Caboclo hoje na CBF não enviou representante. Mais um caboclo. E não correndo. foi. O Flamengo tinha representante, o representante se absteve de votar e o Corinthians votou em branco. E aí o André Sanches já está reclamando na imprensa, porque o Caboclo, no discurso após ser eleito, se disse comprometido com quem o apoiou. Esses 3 não o apoiaram, não votaram nele. Ah, Já está gritando. ele vai meter contra o Flamengo e o Corinthians, está bem. Ele já está gritando, Como diria o professor, se o dizendo cabelo preocupado. do professor vai cair nos olhos. Ele vai meter com o Corinthians e o Flamengo. Eles vão Ele vai fazer ser uma... caboclo Falta monta-clipe. um ano para ele assumir a presidência. Falta 1 ano para ele assumir. Aí vão dar uma mordomiazinha para o presidente do Corinthians, vão transferir um jogo do Flamengo que o Flamengo queira, e se acerta. Vem cá, tu quer mais Coloca o presidente Paulo Odoni para chefiar a delegação no jogo contra a França, Mas para arrumar uma escuta. encrenca com o Pablo Koff. Querido, tu quer mais oposição do que o Chico Noveleto era da CBF? Mas o Chico não é bom. Não é Não, bobo. mas O bobo nunca, sou eu. O Chico, Quando os espertos chegaram no mundo, o Chico já estava sentado batendo pau. o Chico já está na fila Já tá na fila de quê? da CBF. Tchê, Ele agora está no meio, professor. É. Ele não vai mais tentear a distância. Ele vai tentear lá dentro. Rec, E esse gringo dá nó em pingo dieta. Rec tem uma, Rasteira em cobra. tem uma história. Ele é muito Tem uma muito história, inteligente. eu não Já vai posso... colocar uma loja multissom ali na Alfândega. Eu Vai não- ter uma multissom eu ali não do lado da posso ir CBF. muito longe, mas tem uma história famosa nos meios de comunicação de gente muito malandra, muito esperto, grandes negociantes da província que foram se meter a participar de coisas muito grandes, com gente muito grande. Se deram mal, bem mal. Quase que foram para as cucuias. Eu prefiro não ir adiante. Uma coisa é ser malandro aqui, com os dirigentes do Novo Hamburgo e o resto. Se meter com os Marco Polo Del Nero e sua turma, quando o Chico Noveleto vem vindo, eles estão voltando a muito. Rec, tu falou de 3 que Ele votaram. chegou lá. Chegou aonde? Ele está na CBF. Pro- Vice-presidente. Para não fazer oposição. Para não fazer oposição. Rec, Aliás, o Marco Paulo Del Nero também vai ser vice-presidente. então, ótimo, ele vai sentar. Ele vai sentar com o Marco, mas com o o Marco tamanho da Polo Del oposição Nero. do Chico eram 3 votos. Não. Justamente. O Chico viajou. Ele era Foi um... em todas Pro as Acre, federações. foi para Rondônia. Exatamente.
E aí agora o quê? Conseguiu 3 agora votos. ele está Nem a dupla Grenal não conseguiu. Agora ele está sentado junto. Imagina uma reunião. A direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele com o Marco Paulo Del Nero, vice-presidentes, nós aqui, os vice-presidentes e tal. Ganhando salário de vice-presidente. O senhor quer dizer que nem tudo é sucesso, professor Rec? Não, eu quero dizer, Rec, que no futebol os caras dão um jeito. Já voltamos. Terminou o primeiro tempo? Defensor e Monagas 0-0. Público pequeno, a definição do terceiro lugar do grupo, né? Se não ganhar do Defensor em casa, pode esquecer. Se não ganhar do Monagas em casa. Se o Defensor não ganhar em casa do Monagas... Teve boas chances, o Monagas teve apenas uma chance no primeiro tempo, mas tá esbarrando no goleiro, O venezuelano. único grande feito do Defensor nessa Libertadores vai ter sido empatar com o Grêmio. Acabou. Vamos Deu. lá. Nova camisa do Grêmio, a propósito. Tá aí, ó. Essa é oficial, né? A do Inter vazou na internet, mas não é oficial. Ali, mais próximo do logotipo da Ubra, tá a camisa que é aquela da... Logotipo da Ubra? O logotipo da Ubra TV ali, do logo da Ubra. Aonde? No lá em canto cima. esquerdo ali, né? Tá azulzinha. A azul certo. foi lançada no sábado, é da coleção Umbro Nations, que é uma homenagem às seleções, uma homenagem à seleção uruguaia. E ao centro a gente tá vendo a camisa 2 do Grêmio, que é essa branca com os detalhes em azul. Eu gosto segundo a camisa branca. Acho bem tradicional e tal. E essas, as duas camisas... O senhor compraria uma camisa cor-de-rosa do Inter? Por que não? Porque não gosto. quase pink, né? Acho que não tem nada a ver com o Internacional. Entende? Acho numa que não. campanha de Outubro Rosa, daquela época. Talvez. Eu gosto. A amarela aquela. Eu não gostei. Mas eu não gostei. Foi a mais vendida. Mas eu não gostei esteticamente. Mas não te lembro quando o Grêmio lançou uma camisa preta? É. Que foi um sucesso de venda extraordinário. Mas passeio. Falando nessa Umbro Nations, o Bruno pode até pegar. A amarela que fizeram pro Atlético Paranaense deu crise, porque todo mundo odiou, né? Foi pior que aquela do Inter, que a Nike fez em 2014. Ah, e aquela que lançaram pro Curitiba, eu acho que foi o ano passado, que era uma lista amarela, uma preta, parecia uma abelha. Um negócio horroroso. Lembra daquela camisa? A camisa do Atlético Parecia uma Paranaense foi tão rejeitada nas redes sociais que o clube se posicionou dizendo que não aprovou aquela camisa. E depois a Umbro chegou, não, só um pouquinho. Tudo que nós fazemos é aprovado pelo clube. Curitiba, que estreou na Série B, Perdendo com pro Sampaio. 2-0. derrota, tinha perdido a adesão do campeonato Sub-23 do... Sub-23. para o time de transição, Bem como a gente diz reforçadinho aqui. Sub-23, com essa vigarice aí do Maurício. Não, mas, Mas vigarice não é mas minha. é o time de transição. É o Tinha time. Nicão, tinha não sei o quê, né? Pode ter algum reforço, mas não eram todos os titulares. Entende? Não eram todos os titulares. Então, assim. Era mais o contrário. Os do Sub-23 se destacavam e ganhavam vaga Eu no principal. comecei a assistir o Curitiba e o Sampaio. Primeiro é muito ruim assistir um jogo sem torcida, né? Então, e como o Sampaio havia sido punido, né? Aí a cabeça do Atlético. Ah, mas com Babeiro não dá, né? Conseguiu aí fazer é. pior ainda. Nossa, aí é brincadeira. senhora, mas aí Isso aí é a capa da cara. Não, né? Mas Olha. botaram uma asinha ali debaixo do pescoço. tanto Parece que um babeiro do Batman, uma coisa horrorosa. Tanto que o clube decidiu não utilizar a camisa, o que até acontece em alguns casos, mas não vai colocar à venda nas suas lojas essa camisa. Mas é tenebrosa A mesmo. camisa do Cruzeiro, que o Cruzeiro usou contra o Grêmio também era bem feinha, né? Ah, mas comparando Não, com não, é da mesma coleção, Agora, porque é eu vou tudo dizer mesmo uma patrocinador. coisa, né? eu não gosto das camisas que a Nike faz, né? Eu acho que eles... Inventam demais. E eu não gosto nenhuma dessas camisas que fizeram pro Inter, me agradou. Desde que a Nike tá... Mas essa última é bonita. Eu não acho que podia ser mais vermelha, mas é uma camisa Essa que bonita. vazou? Não, essa A que tá atual. jogando. atual que está jogando. Nós, Já ci- vou- nós diga. citamos o Curitiba, que tem novo técnico, o Eduardo Batista, né? Ele se ajeita. Já voltamos.
Internacional treinou hoje visando a partida de quinta contra o Vitória no Barradão pela Copa do Brasil. Danilo Fernandes e Leandro Damião trabalharam normalmente com bola. O goleiro foi relacionado para a partida. Lucas está em Porto Alegre e deve ser anunciado amanhã ou até nos próximos dias. O jogador aguarda regularização no BID para estar à disposição de Odair Hellman. Grêmio enfrenta o Cerro no Paraguai daqui a pouco, 9h30 da noite, Grupo A da Libertadores. Luan com dores no pé, dores... como é que era? Facite plantar. Tá fora da partida. Já não é a primeira vez. Esse negócio incomoda, viu? E tinha gente dizendo que o Grêmio estava poupando o Luan contra o Cruzeiro para o jogo de hoje. Só com relação a facite plantar, a versão oficial do Grêmio, reforçada já diversas vezes pelo Alberto Guerra, é de que ele tem um desconforto muscular e não a facite plantar, que não é por isso que ele está fora. Então tem as duas coisas, porque não ia vazar do nada, só fala nessa tal de... É que a facite plantar o Luan já Facite teve plantar. em 2016, mas estaria num ponto administrável, que ele está fora pelo Quer problema dizer que alguém muscular. quer plantar alguma coisa. Porque ela reincide, né? Sim, ela vai e essa volta, foi vai e pra volta. matar. Fica muito chato. Essa foi para matar. Depois dessa tem que chamar os reclames. Né? Roy, Léo Moura, Jeromel, Reflexos. Kahneman, Cortez, Maicon, Arthur, Ramiro, Cícero, Everton, já é o time do Grêmio. Nos últimos 10 jogos pela Libertadores, o Grêmio tem 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Contando Libertadores e campeonato local, o Cerro Porteño não perde há 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate. 15 gols marcados, nenhum sofrido. Defensor e Monagas vão empatando em 0-0. Cerro e Porteño e Grêmio é 9h30. E também às 9h30 pelo Grupo G tem Milionários e Deportivo Lara. Milionários onde jogou Valdomiro e onde jogou também a Anchieta. Levado por Valdomiro. Há pouco tempo, né? Jogaram pouco tempo lá. É mais ou menos, o Valdomiro acabou voltando para o Internacional. Voltou para o Internacional. E ainda ganhou um título gaúcho em 82. 2 gols no Walter Corbo, né? De virar 2. Não, mas isso ele antes de ir. Foi Isso em antes ou foi depois? 78. Ele voltou Foi em 78. ele voltou em 82 e já exato. foi campeão gaúcho com aquele ano do Geraldão. Lembro. Geraldão. Diga. Falando do Grêmio, a informação foi divulgada pela Rádio Grenal, o Diogo Rossi procurou informações junto ao Olímpia sobre o Richard Sanches, meia paraguaio de 22 anos. Só que ouviu dos interlocutores do clube, do Olímpia, que o Olímpia já recebeu uma proposta de 7 milhões de dólares por 80% dos direitos econômicos, proposta da Europa. Então, muito difícil de ir. Já tem uma proposta da Europa, teria uma proposta da Alemanha e outra da Itália. É muito difícil de vir, mas é um jogador que está no radar. Já voltamos. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. centraldemóveisrs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786. Também no endereço tradicional, na José do Patrocínio, 381-385. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Bascaria é a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria. Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa pelo 3061-6262. O professor trabalhou com o Ricardo Vidarte na Sucesso. É verdade. Era um gurizão, né? Não, ele estava no jogo agora, domingo. Tá. Domingo ele está no jogo. Realmente, uma perda a alguém. O entusiasmo do Vidarte. A gente podia até discordar de algumas posições, enfim, mas o entusiasmo com que o Vidarte trabalhava, o entusiasmo com que ele fazia as coisas. É de se pensar. E eu conheci muito o Vidarte, trabalhei 11 anos com o Vidarte. Fiz 3 Copas do Mundo e uma Copa América. Uma pessoa muito vibrante, muito alegre. Ele passava sempre
um alto astral pra gente, sabe? Que o Vidarte Lastimável, tinha, o Vidarte lastimável. tinha a ex-mulher e o filho. Ontem, no velório, estavam esperando um primo que vinha de São Paulo. A mãe morreu do coração, o pai morreu do coração, a irmã morreu no cinema e ele morreu no serviço. Todos do coração. Ou seja, você que está nos assistindo, faça exames mais do que periódicos, permanentes. E ouça o Ainda mais médico. se tiver problema. Principalmente se Se a tem um genética- histórico familiar, né? Siga as orientações. Eu não estava acompanhando o Vidarte nos últimos tempos, encontrei algumas vezes e tal, mas me falaram que ele estava fumando. Né? Então, Com esse também agora não histórico. vou culpar o Com coitado. esse histórico familiar, Não vou culpar o coitado, porque também o Vidarte não bebia, não fazia atrocidades, não era de ficar varando noite, nada, não tinha maus costumes. Eu Era acho um que baita cara. Um baita pai de família, apaixonado pelo filho, assim, ao extremo. Acho que a melhor definição do Vidarte apresentador foi alguém escreveu isso hoje, não me lembro quem, ou falou que na Rádio Grenal, num determinado momento, quiseram colocar um co-apresentador com ele Várias vezes. junto e de repente se deram conta que era perda de tempo, porque a pessoa ficava fazendo figuração, porque ele tomava conta sozinho do Eu sou um programa. cara democrático. As pessoas vão lá e fazem o programa junto comigo. Não, É outro estilo. É, outro é o estilo. jeito, outro estilo. é a maneira de Sabe ser. que eu hoje até homenageei bastante o Vidarte, né? Cadê o café? Dona Eva? É o grito tradicional. Nós comentávamos fora do ar, Rex. Tive muito arranca-rabo com o Vidarte, hein? Mas muito. Tu Muito. arranca rabo com alguém. Mas sempre nos entendemos. Surpresa. Sempre nos entendemos e conversamos civilizadamente. Pô, mas essa aí O Vidarte surpreendeu era muito mesmo. atrevido. O Vidarte não mandava dizer, ele dizia. E se ele sabia que tu te irritava, aí mesmo que ele dizia. Ele falava mais ainda pra te cutucar. Aí é que ele dizia. Quem... E eu quase não me irrito, né? Não, tu é difícil te irritar, né, Rex? É difícil me tirar do sério. Diga, amor. Nós comentávamos fora do ar sobre o Flamengo, que teve quase 50 mil torcedores no treino aberto hoje. O ingresso era 1 quilo de alimento não perecível no Maracanã, antes do jogo com o Santa Fé. Lembrando que o Flamengo não pode jogar com torcida amanhã. E por falar em Flamengo, segundo o André Sanches, presidente do Corinthians, o Flamengo tentou contratar o Carille e o Rodriguinho. O presidente do Flamengo rejeita. Isso no mínimo é mentira. A do Carille eu não duvido, porque eles não conseguiram o Renato, não conseguiram o Abel, aí pode ser. Mas o Rodriguinho, onde é que vão enfiar o Rodriguinho? Pô, já tem uma superposição tremenda. É muito. O Everton já foi embora agora porque não tinha espaço. É muito. Verdade. É muito desconhecimento de mecânica de futebol. É Everton Ribeiro, é Diego, é Paquetá. Até o Vinícius, esse que é um gurizão, não tem lugar para todo mundo. Não tem. Paulo Guerreiro. E o Everton, não o Everton Ribeiro, É o muito Everton foi para o São Paulo, anunciado Sim, oficialmente. o Everton. Interessante que 15 milhões, né? o Rodolfo continua na reserva do Flamengo. Né? A zaga titular do Flamengo é Juan e Hever. O problema do Rodolfo se tivesse o sobrenome Dias, né, professor? O cara fala rápido fica muito complicado. Mas olha aqui, ó. Telespectadores, por favor, perdão, telespectadores, perdão. Não há nada mais que se possa dizer do que perdão. A crise política que vive o Internacional tem fim, Everton Cury? Olha, gente de fora é difícil colocar. Eu até perdi um pouco o raciocínio depois dessa do REC, viu? Fica difícil a gente de fora, né? Comentar sem conhecer os meandros, né? Mas quando a coisa está muito rachada, muito difícil, se não houver uma liderança, como aconteceu com o Romildo Bolzano, o Grêmio, que consiga unir, né? Que consiga fazer com que, pelo menos de uma forma mais moderada, as pessoas consigam, no mínimo, se respeitar. Se aturar. É muito difícil, é muito difícil. Eu vejo, tem uma situação, o próprio Novo Hamburgo, que é pequenininho, são poucas pessoas e não vejo condição de que haja nenhum tipo de sincronia lá. Então, se a gente
for colocar isso para um universo como é o do Internacional, eu acho bastante complicado. Tem que haver uma liderança muito forte, muito respeitada, para conseguir com que essas... Quando o Ramos foi campeão, tinha mais de um presidente, né? Era o Juarez Radaeli. Ele era um presidente executivo, remunerado. Esse era o presidente do clube. Eu só queria chamar a atenção que o presidente Marcelo Medeiros foi eleito com mais de 90% dos votos. Mais de 90% dos votos. Isso é muito importante que seja registrado. E se por acaso o Internacional conseguir algum bom desempenho em campo nesse ano, ele se reelege. Não só se reelege, como as coisas começam, a fricção começa a diminuir. Não esqueçam que Romildo Bolzan, nos 2 primeiros anos, tinha muita oposição. E tinha a grande conciliação que se faz no Grêmio, ela também passa pela sucessão de títulos. Mas o presidente Romildo foi reeleito com 85% dos votos sem título. Opa! Sem título. Opa! A eleição presidencial foi 2 semanas antes da final da Copa do Brasil. Gente. Estava na final, mas não tinha título. Por favor, vocês... Só, desculpe, se o Renato chegou em setembro, se o Grêmio tivesse sido eliminado da Copa do Brasil em setembro, o presidente seria reeleito com 90% dos votos? Talvez não 85%. Não sei se o Raul não ia ganhar a eleição. Vocês estão brincando. Não, mas é que encaminhou-se bem, professor. Lógico que encaminhou-se muito bem. Estava na final na perspectiva de ganhar um título. Tanto que a oposição pedia para a eleição ser pós-final. Então... E quando as eleições... E aí diziam que estavam secando. E quando as eleições vão para o pátio, nada fala mais alto que o resultado. Se já fala dentro do conselho e no pátio, então... Né? Então, assim, ó, aí voltando para a questão do Internacional, né? Evidente que resultado faz com que o atrito, vou usar o termo do professor, que a fricção diminua. Mas, no conselho, as coisas não funcionam da mesma maneira que entre a torcida, né, professor? Olha, se vier um título... Digamos, deixa eu sonhar um pouquinho. Se o Internacional ganhar a Copa do Brasil e se classificar para a Libertadores, eu não sei nem se a eleição chega no pátio. Bom, talvez. Diminui a oposição, o resultado Clube de futebol não deixa de ser uma verdade. Clube de futebol é para ganhar títulos e deu, o resto é perfumaria. Mas a oposição vai ter. O I9 vai lançar candidato. Até para poder botar o bloco na rua, as ideias na rua. As ideias novas. As ideias novas. Agora, já tenho as ideias novas profissionalização, apoio às categorias de base. Todo mundo diz a mesma coisa. E agora na eleição do Brasil vai ser saúde, educação e segurança. As prioridades. É sempre a mesma coisa. É fita gravada, né, professor? Pelo amor de Deus. José Amarante não vai concorrer. Eu tenho dados as notícias. Depois vão dar como novidade. Não vai concorrer. Não, vai ter uma chapa forte de oposição, com Charlon e tal, mas não vai concorrer à presidência. E no I9 tem 3 candidatos para uma vaga. Amanhã tem mais.